Boa noite! Parabéns para você que está aqui comigo buscando locações de excelência que vão te levar ao sucesso. Então, boa noite para você que está ao vivo. Olá para você que está me assistindo depois. Olá de novo para você que me assistiu ao vivo e tá me reassistindo depois. Tô vendo muita gente boa aqui. Igor, boa noite, Igor. Boa noite, Claudine. Então, hoje o nosso papo tá bem quente. A gente vai conversar sobre potencialidade de locações e desde já eu tô bem feliz. Boa noite, Val. Desde já eu tô bem feliz de dividir algumas coisas com vocês. E então é isso. Enquanto eu vou recebendo o pessoal, queria que vocês me dissessem se estão me ouvindo bem, me vendo bem. Ai, quanto coraçãozinho, gente, que coisa boa. Quando vocês colocam os corações aí, vocês estão dizendo pro Instagram que o que eu tô falando é interessante. Oi, Ana. E estão fazendo a minha mensagem chegar para mais gente. Falando nisso, se você está lembrando agora de algum corretor que fala assim: locação dá muito trabalho, não é para mim não. Manda um aviãozinho para esse seu colega que a gente vai desmistificar essa história envolvendo locação. Tá bom? Vamos esperar o pessoal entrar para a gente começar. Tô vendo algumas pessoas diferentes aqui que não estão aqui sempre. Boa noite para você que não está aqui sempre. Para quem não me conhece, meu nome é Raquel Queiroz Braga e a proposta é a gente estar aqui todo dia trazendo dúvidas e trazendo conteúdo sobre locações imobiliárias. Então, a gente já vai começar. E aí, eu tenho um amigo de longa data que é corretor, é um baita corretor de vendas, e o meu trabalho com ele tem sido tentar converter ele para locações. E daí ele fala assim: não, eu sou sozinho, trabalhar com locação dá muito trabalho. E ele tem, como ele é um excelente corretor de vendas, ele vende muito, ele não vê vantagem em trabalhar com locações. Mas eu quero te dizer que isso é um mito e que quem enxerga locações dessa forma tá deixando o dinheiro na mesa, porque a locação que é o modo de trabalhar com locação que não é bem entendido é uma moedinha no fundo do mar. Então a gente hoje vai tirar essa moedinha do fundo do mar e eu quero que ela brilhe bastante para você, porque é muito mais do que pagar contas. E nisso aí, eu quero começar falando desse primeiro tópico, né? Tem gente que fala assim: eu gosto de trabalhar com locações, porque locações paga, as taxas administrativas pagam a conta da minha imobiliária. Mas, gente, é muito mais do que isso. E a sua rentabilidade tem que ser maior do que receber taxa de administração mensal. Aí você vai falar assim: Raquel, mas quando eu comparo o trabalho que a locação me dá com a taxa de administração, as taxas, né, o montante de taxa que entra, eu acho que não compensa. Então vamos pensar. Se você parar para pensar,
que em trabalhar com locação de uma maneira bem mediana, né? E usar a locação só para pagar as contas, pagar a estrutura da sua imobiliária, e você trabalhar com vendas, né? Porque venda você não vende todo dia, e tem gente que não vende todo mês, dependendo da sua carteira. Vendas têm uma certa sazonalidade, né? Então, se você pensar nisso, as locações compensam. Mas eu quero te dizer que é muito mais do que isso. Então, pensando nessa relação de custo-benefício, né, de trabalho empregado e retorno, eu quero te dizer que locações compensa para o grande, para a imobiliária estruturada que tem equipes, e compensa para o corretor unipessoal, para o sujeito que é pequeno. A pandemia trouxe para a gente um conceito muito interessante, que é da imobiliária virtual, né? Se você tiver um laptop, um celular, e souber instrumentalizar algumas coisas, você precisa basicamente de um endereço fiscal, né? Um lugar, mas você consegue trabalhar até de casa, mesmo com locações. É óbvio que você vai fazer isso com uma carteira pequena. Uma carteira grande vai te exigir um local e uma certa estrutura. E hoje a gente tem muitos facilitadores. Você tem parceiros, possíveis parceiros, você tem como terceirizar e automatizar processos dentro da sua locação, por exemplo, com CRM, que te tiram um trabalho braçal e te deixam focar naquilo que dá dinheiro. O que dá dinheiro? Você ter carteira, você ter imóvel para oferecer. Então, você vai focar nessa captação e você vai focar no seu relacionamento, né? Porque é isso que te dá retorno. E você não vai focar o seu emprego de mão de obra, de know-how, naquilo que uma máquina pode fazer por você, naquilo que um processo de automação pode fazer por você. Por que vale a pena? E por que o mercado está aí para você ganhar? Porque pouca gente é especializado de verdade. De verdade. Eu paro e penso aqui na minha região, você tem... Eu não encho uma mão, eu estou em região metropolitana. Eu acho que eu não passo de 3 quando eu penso em imobiliárias especializadas de verdade em locações. E se você se especializar de verdade em locações, você tem um mercado para ganhar. Existem locadores, e a gente está falando isso num contexto de falta de imóveis generalizada no país, isso é geral. Imóvel tá raro, né? Fazer captação de locação não tá fácil. Mas se você é especializado de verdade, você vai ter os locadores mais exigentes, independente do valor que você cobra de taxa de administração. E eu vou te dar uma outra razão. Se você trabalha com vendas e pensa assim, olha, vendas para mim
me dá um retorno mais expressivo, né, do que locação, eu vou te dizer que quando você faz uma venda, porque o que acontece? A venda se exaure no ato. Você vendeu, foi cada parte para o seu lado, e salvo se tratar de um investidor, você não vai fazer um novo contrato com ele, você não vai intermediar uma nova compra e venda tão cedo, não é? Boa noite. Mas você faz... Ó, gente, espere um pouquinho. A Isabel tá falando assim, eu posso entrar em contrato com clientes de outra imobiliária para fazer uma angariação? Ó, eu vou responder essa pergunta aqui, mas e vou voltar, porque isso aí é uma coisa bem interessante e isso envolve ética. Você não deve fazer isso, Isabel. Por quê? Porque o contrato de administração, o contrato de administração bem feito, ele tem um elemento de coligação com a locação. O contrato ideal de administração. E aí, enquanto a locação está em curso, o contrato de administração não pode ser rescindido. E existe uma coisa que eu acho que você precisa levar para a vida. Você não deve fazer com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Então, assim, se você vai buscar fazer contato com locadores que estão em outra imobiliária, é o mesmo que pescar num aquário alheio, né? E do mesmo jeito que você faz isso, você está chamando uma lei de atração para alguém fazer isso com o cliente da sua imobiliária, tá? Como proceder quando o cliente de outra imobiliária te procura? Exatamente. Isso acontece de vez em quando, aí a imobiliária liga para mim e fala assim, doutora, como é que a gente pode ajudar um cliente aqui que quer rescindir o contrato de administração? Eu falei, não faça isso, não faz isso. Se o locador quer rescindir com a outra imobiliária, desmotive ele. E quando você desmotivar, você vai ganhar esse sujeito para uma nova locação. Você vai falar com ele que é para ele aguardar o contrato de administração dele encerrar, aquela locação se encerrar, porque quando a locação encerrar, o contrato de administração vai encerrar, e quando ele não tiver vínculo obrigacional com aquela imobiliária, ele vai para você. Agora, se ele quiser quebrar o contrato dele com a outra imobiliária, pagar a multa e vir para você, é outra coisa. Mas não incentive e não queira auxiliar uma quebra de contrato com um colega seu, com um concorrente seu. Existem leis universais muito sérias, que eu respeito muito. E essa coisa que os avós da gente falavam, os pais da gente falavam, que a gente não deve fazer com o outro o que não quer que faça com a gente, é uma coisa que chama essa coisa de lei. Eu chamo de lei universal, né? Tem gente que chama isso de lei espiritual. Eu acho que é universal mesmo. O que você faz, você atrai uma coisa parecida, entende? E quando você trata para esse potencial cliente locador, quando você trata uma situação dessa com ética, você ganha esse sujeito, tá? Então, eu não estimulo isso de modo algum. Eu já tive caso de cliente meu chegar para mim. Eu tenho cliente do escritório que é um cliente comum de imobiliária que eu atendo, tá? Ele é um cliente investidor. Ele tem uma empresa de gestão de patrimônio, tá? Então ele tem muitos imóveis e ele não dá exclusividade para imobiliária alguma. Ele fala assim, olha, é de quem locar primeiro, né? É uma coisa que eu, se fosse ele, não faria isso, né? Mas enfim, ele pulveriza o risco. E aí ele estava com uma imobiliária que estava recebendo e não estava repassando.
E fora isso, a imobiliária estava muito omissa. Mas essa questão da imobiliária receber o aluguel e não repassar é seríssima, né? E aí ele falou, olha, eu tô com um problema assim, assim. Eu falei, olha, rescinde com ela, isso é justa causa para rescisão. E aí eu fiz uma notificação, eu assessorei ele para isso, eu fiz uma notificação e ele tirou os imóveis de lá e levou para uma imobiliária que eu atendo como cliente. Eu fiz uma indicação, eu falei, olha, tá bem ruim, você pode fazer uma rescisão por justa causa, desde que você faça isso correto, e aí eu vou te indicar a imobiliária X, que trabalha super bem e tal, e ele já tinha outros imóveis lá. Mas era uma situação absolutamente atípica, tá? De mora, de dever contratual, até de questão criminal, né? Porque a imobiliária que recebe o dinheiro e não repassa e embolsa é uma coisa bem séria. Mas isso não é regra, isso é exceção, tá bom? Então vamos voltar aqui. E aí, quando você faz a venda, se você faz uma venda para um cliente como esse meu cliente que eu acabei de comentar, que é um cliente investidor, você deixa dinheiro na mesa. Você deixa de atender o sujeito que comprou o imóvel com você. Se ele é um investidor e você trabalha com locação, ali na venda que você intermediou, você faz a captação do imóvel da locação. E o que acontece? Tem duas situações. O sujeito que você fez a venda e fez a captação para a locação é um sujeito que dificilmente vai deixar de ser um cliente seu, se você trabalhar bem. E eventualmente, se ele quiser se desfazer deste imóvel futuramente e você amarrar bem o seu contrato de administração, essa comissão é sua, né? Então, vejam vocês que se você não trabalha com locação, você atendeu o cliente da compra e venda, a compra e venda se exauriu e o cliente foi embora. Mas se você tem um setor de locação, você faz a compra e venda, você faz essa intermediação e você garante negócios futuros. Você faz ali, num ato só, numa tacada só, a captação. Por causa disso. Porque a carteira de venda, né? Ela retroalimenta a carteira de locação. E isso vai seguindo. E você tem que estar atento, todo corretor, independente de ser corretor de locação, mas principalmente o de locação, precisa estar muito atento aos movimentos do mercado. Hoje, quem é advogado que está aqui, tem alguns advogados que acompanham, existe um movimento grande de assentamento, né, em relação à cultura sucessória. O que as pessoas hoje estão fazendo? Daqui a um tempo, que eu acho que não vai ser muito grande, ninguém vai ouvir falar de testamento, de inventário, porque planejamento sucessório está em alta. As pessoas hoje têm uma mentalidade que não querem que filho brigue por herança. Então, quando você tem um patrimônio alto ou não, o que se faz? Eu tenho, sei lá, eu tenho 4 imóveis, eu tenho 3 filhos. O que o sujeito faz? Ele cria uma holding familiar. E aí, quando ele morre, já é de todo mundo. E você não precisa trabalhar a herança. Perfeito? E às vezes o sujeito faz isso, ele cria a holding, mas ele permanece na administração dos bens
E embora ele não seja dependendo do modelo dessa holding, né? Embora ele não seja um proprietário absoluto ali, né, sozinho, ele seja um coproprietário, aquilo seja da holding, né? Ele que aufere, dependendo do modelo da holding, ele que aufere os rendimentos, né, dessas locações. Então, você precisa estar muito atento a isso, porque... E outra coisa, quando você atende uma holding e você não atende um proprietário, um locador específico, para você é muito melhor. Por quê? Se você tem um contrato de administração com um locador e ele falece, os herdeiros não têm obrigação de manter o contrato de administração, certo? Por quê? Porque o contrato de administração é um contrato que a gente chama de mandato. Ele tem características de mandato. E o contrato de mandato se estabelece com cláusula de confiança. E essa coisa da confiança, ela é pessoal. Você não consegue transmitir confiança de pai para filho, né? Então, muito embora os herdeiros precisem manter, e eu estou falando de pessoa física, não estou falando de holding, os herdeiros sejam obrigados a manter a locação, os herdeiros do locador, eles não são obrigados, enquanto pessoa física, a manterem um contrato de administração. Mas se você atende uma holding e esse pai, né, que também é um acionista da holding, ele falece, quem contrata o seu serviço de administração é a holding, nada muda para você, né? Então, você precisa estar muito antenado em todo o tempo com os movimentos do mercado. E você precisa estar, então, esperto com essa questão de holding, de planejamento sucessório. Ei, querida, boa noite. Para você conseguir entender essa tendência, que é o que vai te jogar para frente. E o que acontece com holding quando você trabalha com pessoa jurídica? A tendência é que esse patrimônio permaneça na holding e até que isso possa crescer, porque o cara toma gosto. E qual é o melhor cliente para você atender? É o investidor, porque é o sujeito que você vai buscar imóvel para ele. Você vai, olha só, hein? Você vai ganhar comissão dessa compra e venda que você vai buscar para esse investidor, e você vai ganhar a locação. E dependendo de quão bom você seja com locação, você tem condições de praticar taxas excelentes de administração. Se você pode trabalhar com aluguel garantido, você não vai trabalhar com 50% no primeiro aluguel. Você vai trabalhar com um aluguel de 100%. Aí você vai falar assim para mim: Raquel, mas eu não tenho dinheiro para fazer aluguel garantido. Mas você pode, você não precisa botar a mão no bolso. Se você trabalhar com garantia paga, por exemplo, você pode trabalhar com 100% do primeiro aluguel. Boa noite, José Gilmar. Você pode trabalhar com o primeiro aluguel na proporção de 100%. Se você é referência em locações, você pode trabalhar com... E você trabalha, por exemplo, com garantia paga, você pode trabalhar com uma taxa de administração de 15%. Entende? Mas isso só vale para quem é bom, para quem é referência. E o mercado está carente de quem seja referência em locações, quem seja
um expert de verdade. Não é você ser mais um na multidão, você não vai fazer diferença não, você tem que ser um farol, né? Você tem que trabalhar com excelência, que essa aí é a proposta. E aí eu quero te falar uma coisa muito interessante. A locação é um outro diferencial e por isso ela é a grande estrela, né? Para você trabalhar com locações imobiliárias, no mercado imobiliário, né? Com contratos imobiliários, é que é possível desenvolver modelos de negócio muito específicos para você ganhar dinheiro com locações. Até com uma certa exclusividade, dependendo da sua região, para trabalhar, por exemplo, com locações build to suit. O que é isso? É aquela locação feita por encomenda, né? Então, vou falar rapidinho o que é, porque eu quero te mostrar potencialidade de locação. Aí, esse tipo de locação é o seguinte: as grandes empresas enxergaram que não é negócio para elas ter sedes próprias. Inclusive, por exemplo, banco hoje aluga os imóveis onde funcionam as agências. Eu conheço bancos aqui na minha região, não sei se isso é assim para você, eu acredito que seja, né? Que é um movimento nacional. Bancos que tinham a sede, venderam a sede e alugaram a sede sem se mudar. Porque para o banco não é negócio ficar com patrimônio imobilizado e o negócio é alugar. E quando, dependendo da empresa, ela vai se instalar em um determinado lugar, por exemplo, o Walmart faz isso que eu vou falar com vocês. O Walmart decide que vai abrir uma filial no estado tal, na cidade tal. E ele precisa de um imóvel com determinadas características. Ele precisa de um imóvel com tantos metros quadrados. E aí o que ele faz? Ele fala, não é o coração do meu negócio me preocupar com projeto, com construção. Eu quero focar naquilo que eu sou bom. Eu sou bom sendo um supermercado ou um hipermercado, que seja. Eu sou bom nisso, eu quero me concentrar naquilo que eu sou bom. Eu não quero perder tempo com projeto, eu não quero perder tempo com construção. Aí o que ele faz? Ele chega e fala assim, fulano, você pode construir para mim o imóvel que eu preciso e em contrapartida a gente vai fazer uma locação de longo prazo. E aí entra um locador muito especial nessa modalidade de build to suit, que é o sujeito que vai pegar o projeto desse locatário, vai construir este imóvel segundo as especificações que o locatário está dando, por isso é construído para servir, e eles vão fazer um contrato. Boa noite. Eles vão fazer um contrato aí de 10, 20, 30 anos, né? E para esse investidor retornar esse investimento, ele vai cobrar um aluguel bem caro, né? Não tem esse negócio de multa proporcional, né? No caso de rescisão,
né? Se ele for, por exemplo, isso é um modelo de negócio que, se você fez um contrato para 30 anos e quiser rescindir com 20, você vai até rescindir, mas você vai ter que pagar aluguel até o final. Você rescinde com 20, desde que você pague os aluguéis projetados até 30. Aí você fala assim, nossa, mas isso é muito fora da minha realidade. Olha, às vezes você é um corretor que tem tino para negócio e você conhece um sujeito que é investidor, que quer ganhar a longo prazo, que tem áreas que possam receber esse tipo de negócio, de construção, áreas ociosas, e você pode criar um modelo de negócio. Você vai chamar o dono do terreno, olha isso, hein? Você vai chamar o dono do terreno, você vai chamar um investidor e uma construtora. Com 3 pessoinhas, você vai intermediar locações de grande vulto. Percebem? Olha quantas possibilidades que você pode, que a locação te permite. E aí, você pode fazer, inclusive, fazer já um estudo de mercado para saber se hoje você teria demanda para esse tipo de negócio. E aí, se você tem demanda, você pode ter oferta. E digamos, se na sua região ninguém faz isso, pouca gente faz isso, e você tem condições de implantar este modelo de negócio de parceria para atender isso é um nicho, é uma coisa sensacional, mas que você só vai conseguir com expertise, né? E enxergando essa potencialidade. Se você não olhar para frente, de uma maneira que você abra o seu horizonte, você não vai enxergar esse modelo de negócio nunca. Mas, se você olhar e falar assim, aqui tem oportunidade, aqui tem potencialidade, você enxerga muito. Se você quiser trabalhar de uma maneira mediana ou não. Fala assim, não, para mim eu quero crescer a minha carteira aos poucos e tô super feliz dessa forma. Vai dar super certo, devagar e sempre. E se você for uma pessoa mais arrojada e tiver mercado para isso, tanto melhor. Raquel, como que eu vou conseguir nadar nessa onda? Antes de tudo, você tem que ter clareza, né? Lá Alice no País das Maravilhas, ela tá lá na encruzilhada e pergunta para ela assim, onde você quer ir? Porque quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve, né? Então, para você despontar com locações de excelência, a primeira coisa que você precisa ter é clareza. Para onde você quer ir? Qual é o tamanho da carteira que você quer ter? Em quanto tempo? O que você precisa para alcançar essa meta? Qual é a estrutura mínima que você precisa? Você é sozinho? Você já tentou entender qual é a estrutura mínima que você precisa? Entenda, se questione, tenha clareza, coloca no papel. Enxugue a sua agenda para você conseguir fazer mais em menos tempo. Eu quero dizer para vocês, quem me acompanha mais de perto sabe, a minha rotina é uma loucura.
Eu atendo imobiliária, eu atendo condomínio, eu tenho os alunos, eu tenho compromissos acadêmicos e de vez em quando eu preciso pegar um papel e falar assim, o que eu posso enxugar na minha agenda? E quando você vai fazer o que você pode enxugar na sua agenda, você tem que parar e pensar assim, existe regra de Pareto, né? Que é aquilo que te rende 80% com 20 minutos de esforço, com 20% de esforço. Então, às vezes eu falo assim, quanto tempo eu demando e essa tarefa me demanda e o que ela me traz? E de vez em quando você precisa fazer isso. E você precisa se estruturar para deixar de fazer aquilo que processos de automação fazem por você. Quando você tem essa estrutura mínima de agenda, de disponibilidade, de produtividade e de equilíbrio, né? Na live passada a gente falou muito de equilíbrio. Fica mais fácil. E depois você vai trabalhar com expertise, você vai se aprimorar para você ter condições de oferecer diferenciais. E o maior diferencial que você pode oferecer é excelência, é expertise, é conhecimento, é segurança. Esse aprimoramento constante vai te levar muito longe. E eu quero te dizer, na live passada, quem estava aqui, tem bastante gente que está aqui que estava na live passada, viu uma cliente minha aqui na live. Ela, um funcionário. E quando eu assumi essa imobiliária, foi em 2016. Essa carteira aumentou 100, deixa eu fazer uma conta rápida aqui, 100%, 200, 300, aumentou mais do que 500%. E não é mérito só meu, não. Tem muito mérito meu em relação a aprimoramento, a aperfeiçoamento, sistematização, tudo isso tem essa parte técnica, né? De elevar o nível, mas tem muita vontade, tem muita especialidade, né? Ela é uma imobiliária especializada em locações e inovação. Ela está sempre ligada no mercado, em tendência, está sempre se virando, está sempre fazendo uma autoanálise muito produtiva de chegar, parar e falar assim, eu estou sem imóvel, o que eu vou fazer para trazer imóvel para minha imobiliária? E trabalhar dessa forma, e não faz nada isolado, né? Tudo tem um suporte técnico, um suporte jurídico, e isso leva ela para muito longe. Outra coisa, ela investiu muito forte em comunicação e em relacionamento. E é o que todo mundo precisa fazer. Precisa fazer, tem sim. Depois fala comigo que eu te passo, Laina. Uma coisa que está acessível para todo mundo é você investir em automação. Ó, a Isabel está falando aqui. Eu preciso tanto trabalhar com um sistema, com CRM, Isabel. Então, os meus alunos têm CRM, o pessoal da comunidade tem CRM da Imóbia, que é um oferecimento da Velo. A Velo oferece
para quem se filia a ela e é meu aluno, ela oferece o Imóbia por 1 ano de graça, para a pessoa ter braço, ter ferramenta para crescer a carteira, né? E isso é uma mão na roda. Você já pensou? Você não precisar se preocupar de emitir boleto pro seu locatário? Que loucura! É bom demais, né? E independente do seu tamanho, você precisa aparecer e investir em branding, na cara da sua marca, nos valores da sua marca, em posicionamento digital, em marketing. E hoje, nesses tempos digitais, tudo isso é muito, muito mais acessível. Entende? E, gente, é isso que eu queria dividir com vocês. Eu queria falar para vocês que trabalhar com locações é pagar conta no início, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que pagar conta. Tem muita potencialidade, desde que você trabalhe com excelência. O céu é o limite, desde que você seja uma referência, né? Se você for mais do mesmo, não vai fazer muito não. Mas se você for uma referência, tem muito para onde crescer e aparecer com locações imobiliárias de muita excelência, de muito sucesso. Alguém tem dúvida? Aqui em São Paulo quase ninguém gosta. Ninguém gosta de quê? Também não gosta de quê? Locação é o quê? CRM? Adriana. Ah, Geise, que lindo. Gente, olha o que a Geise está falando. A senhora me pirou hoje, obrigada. Estou muito feliz em conhecê-la e fazer parte da comunidade. Ô, Geise. Eu fiquei feliz. Deixa eu te falar, Geise. Se você olhar... é verdade, não gosta de locação. Não gosta. Mas é porque existe esse mito. Por isso que eu fiz essa live. Existe um mito de que locação dá muito trabalho e pouco retorno. Gente, tem umas... Eu acho que na semana passada a gente estava falando sobre... Não, semana retrasada a gente estava falando sobre contrato de administração, e aí a gente estava falando sobre vantagens e desvantagens de trabalhar com manutenção. E uma aluna falou assim, olha, na minha imobiliária a gente cobra uma taxa e faz a manutenção. Outro modelo de ganho, entende? Não tem nada de errado nisso, porque o contrato de administração não envolve a realização de manutenção, envolve a gestão dos problemas de manutenção que surgem, mas você pode cobrar uma taxa e fazer a manutenção do imóvel, é outra fonte. A Adriana tá falando, trabalhei por 12 anos como funcionária e hoje tenho a minha própria imobiliária, estou pequena ainda. Então, Adriana, mas você, eu acho que tá na lista de espera, não tá? Da comunidade? Eu vou falar sobre isso agorinha, peraí. Gente, a comunidade não tá com vaga aberta não, tá fechada, mas é porque nessas horas alguém pergunta e eu acabo falando. É verdade. Gente, eu sempre tenho dúvida se é Rosária, Rosaria, Rosa, eu não sei o seu nome, eu sempre tenho dúvida. Eu sustento minha imobiliária com locação. Olha, não é sustentar com locação, não, é ganhar dinheiro mesmo, ganhar dinheiro, tá? E é muito possível, parece utopia, não é muito mais perto e possível do que muita gente acha. Obrigada, Isabel.
Rosária, isso. Então, Rosária, é mais do que isso. Você na certa sustenta muito bem e eu já vi, eu percebo, você tem bastante conteúdo de técnico de locação. Você sabe do que você está fazendo, você sabe o que você está fazendo. Então, Geise, Casas é sobrenome, que legal. Então, Geise, se você olhar lá na comunidade, a gente tem um conteúdo, um módulo da... Gente, me fugiu o nome. Tem uma coach de... Que vergonha. Tem uma coach de PNL, que dá conteúdo de PNL. Olha só, lembra que a gente falou da estrutura mínima? Aquela estrutura mínima para trabalhar com locações passa muito pela estrutura emocional, mental, de maestria emocional. Por isso que eu levei lá para dentro conteúdos de mentores em suas respectivas áreas, né? Então a gente tem lá um módulo maravilhoso, tem uma aula de PNL, tem um módulo inteiro maravilhoso da Giovana Carrilho sobre branding e posicionamento digital. Ninguém vai longe hoje desconhecendo a internet. E o Instagram é uma ferramenta maravilhosa que possibilita, por exemplo, que a gente se conheça e que a gente esteja em contato. E quanta coisa pode surgir para um corretor que tira proveito disso, né? Então a gente tem um módulo inteiro da Giovana Carrilho. Gente, tem um módulo da Débora Pesotti que é sobre como conhecer análise comportamental. O que você faz como corretor? Você lida com gente. Ela te ensina a fazer análise comportamental e se portar dentro dessa análise. Por exemplo, com um report para você fazer venda, para você fechar bem locação, para você aprimorar relacionamento com o cliente. É uma loucura. Isso. Rosária. Ela está falando aqui, minha dificuldade é montar equipe que goste de locação, está me tirando o sono. Faz a pessoa gostar, mostra o lado bom das locações. É dinâmico, tem muita coisa legal. Eu acho que esses módulos estão entre o módulo 10 e o 18, tá, Geise? Dá uma olhadinha lá, depois eu te passo no Telegram, alguma coisa assim, tá bom? Mas tem todos esses conhecimentos. Eu super recomendo. Todos os módulos são muito bons. Tem módulo uma aula sobre fotografia imobiliária com o Diego, tá? Com o Diego Ramos. Mas os dois módulos que eu acho que viram mega chaves e que trazem uma instrumentalização imediata para vocês é o da Débora Pesotti. Gente, que módulo! E o da Giovana Carrilho. São dois módulos sensacionais. Esse de PNL também, mas esses dois são módulos muito robustos, são mini cursos sensacionais. Eu assisto e reassisto e uso para mim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, gente. É verdade. Jana, que saudade de você. A administração de locação treina a nossa mente. É verdade. Gente, eu achei aqui solicitação para participar ao vivo da Adriana Heidemann. Quer participar, Adriana? Te chamo. Então, meu Telegram, vai lá na minha bio, que você vai entrar na comunidade Califree. Aí, você tá comigo no Telegram,
tá? O módulo, você assistiu, Geise? É sensacional esse módulo com o Diego. Ó, gente, eu vou chamar a Adriana aqui para ela entrar ao vivo. Só aceitar a solicitação, Adriana. Já mandei aí para você. É muito bom, né? Você sabe que eu, depois da... Oi, Adriana! Olá, tudo bom? Não estou te ouvindo. Tudo bem? Ai, deixa eu ver como que eu vou fazer para ativar o Consegue microfone. melhorar o áudio? Deixa eu ver aqui. Melhorou? Nada. Como que eu faço? Deixa eu ver. Olha, gente, que bonita, Adriana. Ai, obrigada. Ai, agora eu tô com um pouco de Telegram. Não, Tá saindo não. para vocês? Eu não estou ouvindo o som da Adriana. Eu tô ouvindo você muito bom, muito bem. Pessoal, tá me Tá. ouvindo? Vocês estão ouvindo a Adriana, gente? Eu escuto as duas. Então tá, eu faço leitura labial. Bom, Então, eu posso. gente, alguma coisa no meu celular. Espera aí que eu vou acionar por aqui. Então, por aqui eu vou escutar agora. E aí, gente, a Adriana está sempre aqui com a gente, mandou a solicitação. Adriana, gostou da live hoje? Muito, muito. Eu amo suas lives. Estou encantada contigo. Você é extremamente Que bom. inteligente. É. Muito Você está com carteira inteligente. pequena agora, não tá? Sim, eu tenho uma carteira de 68 imóveis. É pequena. Mas em 2 anos eu adquiri ela. Não, não foi comprada, ela foi conquistada, sabe? Tipo, bater de porta em porta mesmo, oferecer, tipo, as pessoas que me conhecem, tem um imóvel para alocar, foi deixando comigo, né? E eu trabalhei 12 anos como funcionária, sempre na área de locação, aí eu tirei meu Cresce e montei minha própria carteira. Eu sou formada em Direito, não tenho a OAB, não gosto de advogar, não gosto. Porém, assim, a lei do inquilinato, ela me fascina, ela me fascina. Então, tenho experiências na área de venda também de imóveis, mas quando eu vejo a captação de imóvel, eu estou fazendo mais sempre para a área de locação. E eu também ganho dinheiro com a manutenção, tá? Eu aplico cerca de 10% sobre o valor da manutenção. Então, eu repasso o valor por exemplo, o conserto ficou 2.000, exemplo, 200 é para mim, né, para minha carteira, que eu acho que isso contribui bastante, a gente ganha bastante, né? E quanto você cobra no primeiro aluguel? Aqui em Maringá é muito difícil conseguir o 100%, sabe? Mas eu tento. Mas menos que 50% eu não faço. E se Eu não você faço porque eu. trabalhar com garantia paga, você não consegue subir? Porque a Então, como garantia é a paga é tipo garantia? um aluguel garantido. Então, mas o aluguel garantido a gente já garante. O aluguel 2 meses. O inquilino pagou ou não pagou, são 2 meses de aluguel a gente garante. Eu garanto. Ah, tá. Que Só legal. que mesmo Você está assim, com só que o carteira índice pequena, está conseguindo fazer aluguel garantido? eu consigo, mas assim, eu não tenho inadimplência. A minha única inadimplência é um rapaz que o aluguel dele é dia 21, ele geralmente paga dia 25, alguma coisa, eu nem considero isso inadimplência. Não considero. Mas é porque você está pequena. Eu sei. Eu sei, eu sei. Quando aumenta a carteira, o problema aumenta proporcionalmente. Isso é verdade. Isso é Que verdade. legal, Adriana. Adorei falar com você. Eu também adorei participar. Muito bom. Tá? A gente vai passar a fazer isso. No final da live, quem quiser
quiser participar, a gente vai abrir para entrar. É Ok. bom que a gente conhece um pouquinho de todo mundo. Você está em Maringá, né? Verdade. Eu estou em Maringá. Estou em Maringá. Maringá é perto de Balneário? Não, não. Não, é bem longe. Nem praia aqui perto tem. É interior do Paraná, né? E agora, Não, falando em Paraná, Paraná. Balneário é Santa Paraná, Catarina. é Santa Catarina. Isso. Inclusive, falando em balneário, chegou agora, início do mês de setembro, a Embraed, aqui em Maringá, que é uma construtora de Santa Catarina, altíssimo padrão. E ela chegou esse mês em Maringá. Ah, que legal. Eu vou estar num evento em Balneário, até no dia 12 da Academia Imobiliária, dia 12 de novembro. Vamos te trazer para Maringá qualquer dia, Raquel. Né? Então, não, mas aqui a gente está perto todo dia, todo Sim, dia, 2 vezes por semana a gente faz live. E eu verdade. Aham. Ó, Sim. Isabel está falando que está em Guaratuba e a Litoral do Paraná. academia José. Ó, José Gilmar está falando que ele é de Itapema. Itapema é perto, José Gilmar? A Academia Imobiliária do Fernando, né? Ah, que legal. O que é Campo Grande, Claudine? Entendi, não. Então é isso, gente. Então é isso. Eu acho que a Obrigada, gente Raquel. terminou, então, a live. Adorei participar com você, Adriana. Gente, ó, Obrigada. Eu mais ainda, tá? Beijo, live que vem a gente vai tá? chamar outra pessoa. Sim. Ah, Tá, Claudine, beijo. vamos convidar, eu vou. Tchau. Um beijo para vocês. Até terça-feira. Vamos juntos para Camboriú, vamos. Isso. Aproveitem o final de Beijo. semana. Até Tchau. mais. Tchau.